quinta-feira, 6 de julho de 2021, que já começa com os combustíveis mais caros. Ontem foi anunciado mais um reajuste no preço da gasolina, do diesel e que já começa a refletir nos postos de gasolina. Vamos lá. O reajuste da gasolina anunciado pela Petrobras é de 6,3%. O reajuste do óleo diesel, também anunciado pela Petrobras, de 3,7%. A estatal também anunciou que o preço médio de venda do GLP, popularmente conhecido como gás de bujão ou botijão, passa a ser de R$ 3,60 por quilo nas distribuidoras, com aumento médio de 6% por quilo. Bem, na última média divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, o preço médio dos combustíveis no Brasil era o seguinte: gasolina comum, R$ 5,68, diesel, R$ 4,49, etanol, R$ 4,29. O gás de botijão varia de região para região, mas não é difícil encontrar o bujão de gás valendo mais de R$ 100. São aumentos importantes e preocupantes. Fazia tempo que a Petrobras não promovia um reajuste de combustíveis, é o primeiro desde a nova gestão que foi trocada pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, sob a gestão do general Silva e Luna, se havia a possibilidade de que os reajustes fossem mais previsíveis, isso aparentemente está acontecendo, mas não significou redução ou algum tipo de controle no valor dos combustíveis nos postos. Isso em nenhum momento foi prometido, até porque não é possível. Mas criou-se ali uma expectativa de que algo diferente aconteceria com o valor dos combustíveis, com a Petrobras sob nova direção, como se diz. Por enquanto, nada. Até porque o preço dos combustíveis continua subindo no mercado internacional, mas no Brasil a gente passa por um momento de redução do valor do dólar. E na briga entre esses dois vetores, o mercado internacional ou o preço dos combustíveis no mercado internacional está ditando as decisões da Petrobras. Combustíveis mais caros, energia elétrica também mais cara. Na semana passada, foi anunciado o reajuste de 11% na tarifa base da energia elétrica em São Paulo e de 52% na tarifa extra, a bandeira vermelha, que serve para remunerar as termoelétricas. Pedágios subiram na semana passada 8%. O gás natural, o gás encanado, para quem recebe gás de rua em casa, subiu no mês passado 10%. Preço da água subiu 7,6% em maio. No caso dos combustíveis, para a gente ter uma perspectiva do que está acontecendo no ano, e esse aqui é aumento grande. A gasolina, de janeiro até agora, até o começo de julho, subiu 54%. O óleo diesel subiu 41%, o GLP subiu 39%. São índices altos, são índices que pesam no bolso de todos, mas pesam especialmente no bolso daqueles que têm menos, é claro, da chamada população que faz parte das classes D e E. Eu queria citar aqui na abertura do Jornal Gente uma pesquisa da Tendências Consultoria, indicando que essas duas classes, que são as que têm menor renda, serão as mais impactadas com a alta dos preços dos produtos essenciais. Essa alta impulsionada, é claro, por todos esses insumos e também pelo preço dos alimentos que têm subido fortemente desde o começo do ano passado. Nessa pesquisa da Tendências, a renda disponível ao consumo das classes D e E irá se retrair 17% em 2021. A classe C vai perder 4,7% da sua capacidade de compra daquilo que... Esse aqui é o dinheiro que sobra no fim do mês, não é? Você usa para comprar um sapato, uma roupa, para pagar ali a prestação de um eletrodoméstico, alguma coisa nesse sentido. Classe A vai registrar um aumento de 3% no valor disponível para consumo em 2021. Ou seja, o impacto é muito, muito maior para quem já não tem recurso sobrando. No Brasil, 54,7% das famílias são consideradas das classes D e E, com renda mensal até R$ 2.700. Na classe C,
que já foi maioria e hoje voltou a ser minoria, 28% das famílias, classe B, 13% e na classe A, 3,4% das famílias. São aumentos importantes que impactam todos, mas impactam todos de forma desigual e aumentam a desigualdade que já existe muito fortemente hoje no Brasil. São 8h05... peraí, antes de eu chamar o Cláudio Humberto, deixa eu chamar o nosso ouvinte, porque como a gente está falando de reajuste de combustível, e a Rádio Bandeirantes fala para todo o Brasil, pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, eu quero que você, ouvinte do Jornal Gente, conte pra gente o seguinte: quanto é que tá a gasolina no posto onde você abastece, em que cidade você está ouvindo a gente, quanto tá o diesel, quanto tá o etanol, quanto é que você está gastando para abastecer o seu carro? Nosso WhatsApp 11 999 04 8756, repetindo 11 999 04 8756. 8h06, Cláudio Humberto, direto de Brasília com destaque da capital federal. Bom dia, Cláudio. Olá, muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Marco Antônio Sabino. Bom dia, Brasil. Olha, o meu destaque de hoje aqui é o anúncio do governo ontem, feito pelo presidente da República, significativamente ao lado do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e de outros auxiliares, o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial. O auxílio emergencial que seria pago até o mês de julho, né? Agora será prorrogado até outubro. E os valores, havia uma expectativa de melhoria, né, de aumento desses valores. O presidente da República chegou a pedir estudos para aumentar o valor para a volta dos R$500, etc. Mas a prudência acabou mostrando, a prudência fiscal, né, acabou indicando que o máximo que podia ser feito era simplesmente prorrogar os valores que já vinham sendo pagos. Ou seja, pessoas que moram sozinhas vão continuar recebendo R$150 por mês, as mulheres que são chefes de família R$375 e os demais beneficiários R$250 por mês. É muito pouco, mas é melhor do que nada. Mas o que chamou a atenção ontem foi o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial no meio de uma crise política brutal, forte turbulência porque passa o governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse auxílio emergencial tem toda a pinta de parecer mais uma ajuda extra para o próprio governo do que para as pessoas que ele beneficia. Com essa distribuição de recursos, isso aí é transferência de renda, o governo ganha, digamos assim, uma certa cancha e pode até representar uma melhoria, se não uma melhoria nos números de aprovação, no mínimo a preservação do que hoje ainda tem, né? A volta ali de um terço do eleitorado. O fato é que esse assunto foi tratado com toda a pompa, com toda a prioridade pelo governo. Nós vimos, por exemplo, a intervenção do ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, que falou sobre essa questão aí sobre essa questão do auxílio emergencial, mas também ele ressaltou a importância da imunização em massa para o retorno progressivo ao trabalho. Vamos ouvir. Esses 3 meses de adicionais agora, então vão ser 7 meses de proteção aos mais vulneráveis brasileiros. Isso aí, na verdade, é para dar essa proteção enquanto atingimos a vacinação em massa da população brasileira. Então, o ministro Queiroga prevê que em mais 3 meses tem um controle epidemiológico. O fato é que, apesar dos percalços, aos trancos e barrancos, a projeção do Boletim Focus ontem é de um forte crescimento da economia brasileira em 2021, à volta de 5,18%, o que é bastante significativo, seria um crescimento bastante significativo. Só que para chegar a essa média nacional em dezembro, o Brasil tem que estar crescendo fortemente neste momento. Portanto, o resultado do crescimento da economia, do PIB do segundo trimestre parece ser ainda mais, tem que ser, né? Terá que ser muito mais significativo do que aquele do primeiro trimestre e resta a expectativa também de saber os efeitos
que a economia vai produzir na crise política, né? A gente tem assistido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, crises políticas não resistirem à economia, né? Não resistirem à retomada do crescimento, não resistirem essas crises políticas também à retomada do emprego e etc. Mas o Brasil, né, é diferente, né? Quem sabe isso não se sabe ainda, é imprevisível, mas é uma expectativa boa de ter, essa de se verificar, afinal de contas, se a economia que reage fortemente vai ser suficiente para conter a crise econômica, a turbulência política por que passa o governo de Jair Bolsonaro. Tá. Bom dia, Cláudio Humberto, bom dia, Thaís, bom dia, ouvintes. Meu destaque hoje é para o bate-cabeça da oposição hoje em relação ao governo federal. Não obstante ao número divulgado ontem, pesquisa CNT de rejeição do governo Bolsonaro em 48%, número importante, número grande, a oposição não consegue definir uma estratégia, um caminho para efetivamente fazer, ora, o que já diz o próprio nome, oposição ao governo Bolsonaro. Começou lá atrás, começou na escolha do relator da CPI, o senador Renan Calheiros, que não tem como característica principal, vamos dizer assim, a credibilidade. Entre os líderes da oposição, Ciro e Lula batem boca. Aliás, Lula pouco falou da crise política que se instala hoje no Palácio do Planalto. Preferiu se resguardar, dizem alguns que preferem se resguardar para que os escândalos do governo dele não sejam lembrados. No PSDB, 2 pré-candidatos também trocam farpas. O governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Outro fato, almoço recente de partidos em Brasília, partidos do chamado Centro Democrático, buscando um nome, buscando um acordo por uma campanha mais organizada contra o governo federal do presidente Jair Bolsonaro, também não entra um acordo. E o almoço se perde lá atrás. Ato do super impeachment, outra iniciativa desse chamado grupo de oposição, um super impeachment que não empolgou ninguém e que teve como grande porta-voz a 7ª colocada na última eleição para prefeito de São Paulo, Joyce Hasselmann. 7ª colocada. E para finalizar esse bate-cabeça da oposição, as manifestações do final de semana. Os manifestantes falam em 100 mil pessoas nas ruas de São Paulo, enquanto a Secretaria de Segurança Pública fala em 5 mil pessoas. E mesmo assim, com apenas 5 mil pessoas na rua, segundo a Secretaria, segundo o próprio governo estadual, segundo o próprio governo do PSDB, há violência. Violência dos chamados black blocs, mas violência contra agências bancárias, contra pontos de ônibus, enfim. Os organizadores dizem que o suposto esvaziamento aconteceu porque as manifestações foram organizadas de última hora. O fato é que violência, bate-cabeça, não conquista opinião pública. E sem opinião pública, não há o que se falar em impeachment no Brasil.